Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom dia a todos. Que alegria poder ver um testemunho como esse, né? Misael, meu amigo corintiano, a gente sempre bate um papo sobre Corinthians, né? Falava para ele, falei, esse é corintiano mesmo, hein? Sofredor. Esse sabe sofrer igual corintiano, mas Deus é com ele, né? É maravilhoso quando a gente vê Deus agindo de forma tão poderosa. E o milagre que o Misael experimentou tem tudo a ver com a ministração de hoje, né? Como os irmãos sabem, nós estamos falando dos fundamentos da visão. E um desses fundamentos é o poder do Evangelho. E é tão bom quando a gente vê esse poder em ação. É tão bom quando a gente vê testemunhos como esse em ação, porque isso é fruto do poder do Evangelho, de um Deus que tem autoridade nos céus e na terra, de um Deus que cura, de um Deus que age, de um Deus que intervém na nossa realidade e se manifesta de forma poderosa, e nós ficamos alegres, animados por contemplar a glória desse Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, no texto de Romanos, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 16, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e depois grego. O título da mensagem: o poder do Evangelho, motivos que fazem ele ser tão poderoso. Então, nós sabemos que a palavra Evangelho é boas novas, e nós vamos falar do poder das boas novas, do poder dessa boa nova, que não é como qualquer boa notícia, mas é uma notícia maravilhosa, uma notícia poderosa, porque agora o reino de Deus está perto, e as boas novas do Evangelho traz então essa grande notícia: o reino de Deus que era inacessível por conta do pecado, o reino de Deus que estava distante da humanidade, do qual nós não conseguiríamos nos aproximar nunca, agora por conta de Jesus, que se fez carne, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e agora está à destra do Pai, nós temos acesso. Então nós temos uma grande notícia, mas também uma notícia poderosa, uma notícia transformadora. Eu gostaria então de iniciar essa introdução com uma pergunta para os irmãos: o que eu preciso para mudar o rumo da história? O que é necessário para transformar um enredo, uma situação que está acontecendo, um grande desastre aqui nessa terra? O que precisa ser feito para mudar então a história de algo que está acontecendo no mundo? A resposta é simples: para mudar a história é preciso poder. Sem poder a história não é alterada, sem poder as coisas elas fluiriam igualmente, elas começaram e chegariam ao fim. E para mostrar, para ilustrar o que eu estou querendo dizer para os irmãos, eu trouxe uma história, né? Um fato da nossa história como humanos, que é a Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos eles tomam então uma decisão. Eles lançam uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. A bomba atômica que ela era chamada de Little Boy, né? Pequeno garoto. Eles tomam uma decisão definitiva, uma decisão para mostrar autoridade, para mostrar poder, para então eles finalizarem aquela guerra. Essa bomba, ela foi projetada para ela ser extremamente destrutiva. O alvo aqui era mostrar a força, o poder que eles tinham em mãos para dizimar, para destruir. Para vocês terem noção, essa bomba ela foi criada com 15 mil toneladas de TNT, ou seja, algo extremamente explosivo. E eles também utilizaram urânio 235 enriquecido como combustível para gerar então essa explosão. Ou seja, eles se prepararam. Mas a engenharia maquiavélica aqui, por detrás dessa bomba, não estava apenas no seu poder destrutivo, mas também na engenharia que acionaria então a bomba para explodir sobre Hiroshima.
Eles programaram então a Little Boy para poder explodir a 600 metros de altura sobre a cidade, porque eles tinham o intuito que essa explosão ela se espalhasse, que o seu poder destrutivo ele caminhasse e percorresse pelo ar e por aí vai, e que as coisas encontrassem o máximo de gente possível, para que morresse o máximo de gente possível. Então teve uma engenharia planejada para gerar essa bomba, mas também para mostrar poder. Tem algo interessante aqui, por que eles lançam ela do alto? Por que eles lançam ela para explodir a essa altura? Porque se você explode uma bomba no solo, então o solo ele ia puxar toda a energia, e aquela explosão ia ficar localizada, mas a mente maquiavélica por detrás disso, a engenharia por detrás disso, eles queriam que aquilo se expandisse, que essa explosão ela ecoasse por todos os cantos do Japão, e assim o máximo de gente fosse destruída, que as estruturas dos prédios fossem abalados, e não só a explosão, mas tudo aquilo fosse destruído. Era algo muito bem planejado para mostrar poder. Essa era a intenção. Uma vez que o Japão, um povo que tinha um coração duro, que não queria se render, eles veem o tamanho do poder militar dos Estados Unidos, eles não fazem outra coisa senão se render. Aqui é uma demonstração de poder, como o poder mudou a história da Segunda Guerra Mundial, como o poder finalizou uma guerra trágica. Entretanto, quando nós falamos sobre o poder do Evangelho, nós não estamos nos referindo a algo semelhante, a um poder destrutivo. Nós não estamos falando de uma imposição de Deus com a humanidade. Se Deus assim o quisesse, Ele poderia, mas Deus ele não demonstra poder, Ele não demonstra força, assim como os americanos fizeram. Não se trata de uma força destrutiva para esmagar o seu inimigo, para impor a sua vontade. O poder do Evangelho, ele não subjuga pela violência, mas ele transforma o ser humano de dentro para fora. O poder do Evangelho traz o morto espiritual à vida, para compreender então a sua situação pecaminosa e reconhecer quem Deus é. Esse é o poder transformador do Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso, pois é capaz de reconciliar o homem perdido, que já estava condenado ao inferno, devido à sua multidão de pecados, com o único e verdadeiro Deus, que é plenamente santo em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, um Deus que ele é independente, um Deus que é suficiente em si mesmo. Esse Deus ele não precisava da humanidade, mas ele escolhe então resgatar. Não era que Deus, como se fosse os deuses da mitologia grega, um Deus que precisava da oração. O nosso Deus ele é suficiente, ele é independente. Deus ele age. Esse é o poder do Evangelho, o poder de Deus. O Evangelho ele é poderoso porque ele realiza aquilo que por natureza seria impossível para nós, seria impossível para mim e para você, pecadores, nos reconciliarmos então com Deus. Seria impossível para nós caminharmos rumos aos céus sem que Deus intervisse na nossa história, e esse é um dos grandes poderes do Evangelho: resgatar o perdido, trazer aquele que estava distante para perto, salvar aquele que estava condenado ao inferno para o céu, trazer ele de volta, ter essa reconciliação. Não se trata de algo apenas meramente formal, mas de algo realmente poderoso, que foi capaz de quebrar então essa inimizade que havia entre o homem e Deus, e agora nós desfrutamos dessa graça, através do poder do Evangelho, nós fomos transformados em filhos de Deus, hoje nós somos herdeiros com Cristo, hoje nós desfrutamos da graça de Deus, e tudo isso através do poder do Evangelho. Isso revela a profundidade da condição humana e ao mesmo tempo a grandeza da obra divina. O ser humano não estava apenas distante de Deus, mas o ser humano estava espiritualmente morto e incapaz de restaurar essa relação por si só. Nós não conseguiríamos resgatar, não conseguiríamos ter novamente uma amizade com Deus por conta própria. Ainda assim,
O Evangelho anuncia que o próprio Deus, por iniciativa própria, decidiu então se reconciliar conosco. Pessoas caídas, falhas, errantes, que não desejávamos a Deus, mas Deus, Ele vem ao nosso encontro, satisfazendo a sua própria justiça e manifestando a sua graça de maneira perfeita, porque Deus, Ele não só se reconcilia conosco, de uma forma da qual Ele esquece então a sua justiça, mas Deus, Ele se reconcilia conosco, satisfazendo também a sua justiça. Quando Jesus morre em nosso favor, Ele nos justifica, mas também justifica o ato de Deus de se reconciliar com a humanidade. Eu gostaria então que agora você pensasse por um momento, em tudo isso que eu estou falando para vocês, no que isso significa, o que essa obra poderosa, o que essa boa nova poderosa de Jesus significa então para nós. Olha, pense no poder e na autoridade dessa mensagem. O Deus que é santo e separado do pecado, Ele não ignorou a culpa humana, mas também não nos abandonou à nossa própria sorte, carregando os nossos pecados, as nossas condenações, mas em Cristo Jesus, nós fomos justificados, através da morte e ressurreição de Jesus. Hoje nós podemos desfrutar então do perdão de Deus. Essa graça está sobre nós. Ele provê o meio pelo qual a justiça e a satisfação e restaura a comunhão com a humanidade. E esse é o poder do Evangelho. Não apenas Deus declara perdão sobre nós, mas efetivamente Ele transforma a condição do homem, trazendo então aquele que estava morto para a vida, da separação para a reconciliação, e hoje nós desfrutamos disso. Esse é o poder do Evangelho, reconciliar o caído, o fraco, o perdido, com um Deus que é santo, poderoso e glorioso. Por essa razão, o Evangelho ele deve ser reconhecido e acolhido como o próprio poder de Deus em ação no mundo. Não se trata apenas de uma mensagem ou de um conjunto de verdades. Ah não, isso aqui o Evangelho fala certo. Não, esse aqui não é só isso, mas é a manifestação eficaz de Deus, operando na história da humanidade, para redimir, restaurar e transformar um povo caído, pecador, em um povo santo de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Nesse sermão, nós meditaremos sobre 2 motivos que tornam o Evangelho poderoso. E o primeiro motivo: o Evangelho é poderoso, pois ele é o poder que provém de Deus. Essa mensagem, as boas novas, ela só tem tal autoridade, tal poder de transformação na história, porque provém de Deus, porque é o poder do próprio Deus, o Evangelho que nós fomos incumbidos por Deus para anunciar, reflete o poder poderoso desse Deus na história. Romanos 1, do versículo 16, eu gostaria que vocês lessem novamente. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Deus revela o seu poder nas Escrituras, de múltiplas maneiras, tanto em seus atos, em seus feitos, quanto através da sua palavra. O Misael dá testemunha aqui, é poder de Deus, autoridade do Senhor de mudar, de agir na história. Contudo, a verdadeira compreensão desse poder só nos é concedida através da graça do Senhor, através do favor de Cristo, pois em sua soberania e vontade, Ele decidiu revelar isso a nós. Ele determinou
Ele se determinou a nos conduzir à redenção e à salvação por meio do Evangelho de Jesus, por meio das boas novas. Por isso que é tão poderoso, por isso que é tão eficaz, por isso que a igreja avança continuamente, por isso que se levanta o inimigo, mas esse inimigo se levanta e cai, e a igreja permanece e continua, porque ela tem uma mensagem poderosa, uma mensagem que só tem poder, porque provém de Deus. Provém de Deus. O nosso versículo base, Paulo ele está evidenciando o poder do Evangelho. Porém aqui fica uma pergunta: por que ele inicia os versículos falando, eu não me envergonho do Evangelho? Por que será que Paulo ele está iniciando aqui dizendo que ele não se envergonha? O fato de Paulo iniciar esse versículo dessa forma fica mais claro quando nós levamos em consideração 3 coisas. Primeiro, o Evangelho prega um Messias crucificado, o que naquele tempo era escândalo. Ele estava trazendo para nós hoje, é até difícil de assimilar, porque para nós já entendemos essa graça, nós sabemos que quando falamos de Jesus, quando falamos da cruz, nós só vemos glória, manifestação de graça, nós só vemos poder de Deus, mas no tempo de Paulo, aquilo era um escândalo. A crucificação era vista como algo humilhante e reservado apenas a criminosos no Império Romano. Era algo que gerava uma pressão cultural. Então, as pessoas que ouviam aquela mensagem ficavam olhando, mas está falando de cruz? Quem é preso numa cruz é bandido, é maldito. Como pode isso? E aquilo estava gerando então um burbúrio no meio da igreja. Já para os gregos, a mensagem parecia louca e sem sofisticação, sofisticação da filosofia, né? Saiu, travou, Douglas. Então, aquela mensagem não muito sofisticada, não tem o peso, olha, não tem a ideia tão profunda como os nossos pensadores gregos aqui, como os nossos filósofos gregos. Então, as pessoas estavam ouvindo a mensagem, crendo em Jesus, mas elas estavam sofrendo uma pressão grande cultural, uma pressão que as pessoas à sua volta faziam e tentavam confundir elas. Então Paulo está se levantando aqui e dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos, não se envergonhem do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é o poder que salvou vocês. Então não se envergonhem, não deem ouvidos àquilo que está sendo falado lá fora, as pressões sociais e culturais que está vindo lá de fora, mas se foque no poder de Deus. Paulo aqui, em momento algum, ele está falando que alguns cristãos achavam o Evangelho motivo de vergonha, mas ao afirmar que não se envergonha, ele revela que havia então uma pressão cultural. Ele mostra também que havia uma rejeição à mensagem de Deus, e havia também a tentação de ver o Evangelho como algo inferior. Parece que Paulo escreveu não para eles, mas para nós, né? Parece que ele está escrevendo algo para hoje, para agora. Parece que Paulo olhou, deixa eu olhar aqui, 2025, pastores que estão querendo fazer associação com outras mensagens, com ideologia, pastores que falam que só prega uma parte, não prega inteira, pastores que dizem que a palavra contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Parece que ele está escrevendo algo para agora, mas a palavra de Deus é poder, o Evangelho é poder de Deus. Em 1 Coríntios 1, no versículo 18, Paulo está tratando basicamente da mesma coisa, e ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que creem, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aqui, o contexto é diferente, mas novamente a palavra está sendo tratada como algo inferior, como algo ruim. Alguns podem achar o Evangelho motivo de zombaria, de vergonha, outros acham que é antiquado, que é retrógrado, como nós vimos, a maneira como o mundo tem tratado no carnaval, brincando com Deus, brincando com a família que Deus instituiu. Tem pessoas que acham isso do Evangelho, tem aqueles que acham que é loucura, que nós estamos perdendo tempo, tanto no passado quanto no presente. Essa ideia contrária ao Evangelho tem se propagado.
Mas a verdade é que o Evangelho ele permanece de pé, porque é o verdadeiro poder de Deus. A mensagem que Jesus entregou à sua igreja é poderosa. Nós temos uma boa nova e temos que anunciar com essa convicção. Nós não estamos falando coisas vãs, coisas fúteis, mas estamos anunciando o reino de Deus que está próximo. Estamos anunciando a reconciliação com o Todo-Poderoso. Estamos anunciando a salvação que há no nome de Jesus. Nós temos uma mensagem que é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus na terra. Essa mensagem é gloriosa. A igreja, ela está debaixo de uma bênção soberana e irrevogável, pela qual a igreja é constituída como instrumento vivo do próprio Deus Redentor, tornando-se por sua graça imparável em sua missão. Mateus 16 exemplifica bem o que eu estou querendo dizer aqui, no versículo 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, a mensagem, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nada vai nos parar, porque a mensagem do Evangelho é poderosa. Nem a morte, nem a vida, nem os inimigos poderão parar essa mensagem de avançar, o reino de Deus crescer, porque essa mensagem é poderosa. O Evangelho é poder de Deus para nós. As forças do mal, as perseguições, a morte física, nada isso prevalece e impede a igreja de continuar crescendo, de continuar avançando, de continuar dizendo, de continuar anunciando o poder do Evangelho, o poder da obra de Cristo Jesus, a salvação que há no nome do nosso Senhor. Nada para, nada impede. O Evangelho, ele é o poder de Deus, porque é transformador. O Evangelho transforma a pessoa por dentro, transforma desejos, atitudes e o modo de viver, e essa transformação é obra do Espírito Santo e da palavra. Se tem algo que particularmente eu fico encantado com o poder do Evangelho, é quando eu olho para mim mesmo e vejo quem eu era, e a forma como Deus transformou, a forma como Deus mudou os meus valores, a forma como a palavra me revelou que eu era errado, que eu estava vivendo uma vida destrutiva. Mas não fica só no meu exemplo, nós podemos levantar aqui quantos e quantos viviam no alcoolismo, nas drogas, quantos e quantos viviam no adultério, e após terem um encontro com Jesus, após ouvirem o Evangelho de Cristo, após se encontrarem com as boas novas, então eles foram transformados. A maneira de pensar, a maneira de agir, tudo foi alterado. Isso é poder de Deus. Não é uma fala convincente que transforma um homem. Não é se eu falo bonito ou não, se eu gaguejo ou não, se eu sou eloquente ou não. O que transforma um homem é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma. É o poder de Deus que faz as coisas mudarem. O Evangelho também é o poder de Deus, porque não depende da capacitação humana. Sabe por que eu creio que nós vamos chegar no ano de 2044, chegar vitoriosos alcançando a nossa cidade? Não é porque nós somos bons, porque a nossa estratégia é a melhor, porque nós somos mais cabeçudos que as outras igrejas, não. Não é a nossa força, mas eu acredito no poder de Deus, eu acredito na capacitação que vem da palavra de Deus, da obra viva do Espírito Santo em nós, e isso vai nos conduzir a alcançar a nossa cidade. É o poder do Evangelho que vai nos fazer avançar, que vai nos fazer marchar de maneira triunfante para alcançar o alvo que nós tanto desejamos. Com isso eu não estou querendo dizer que nós podemos sentar e não fazer nada. Eu estou querendo dizer que nas nossas ações, quando nós pregarmos, quando nós anunciarmos, o poder do Evangelho ecoará através da nossa anunciação do reino de Deus, através da reconciliação que há em Jesus Cristo, e Deus irá operar por nós, e nós alcançaremos aquilo que Deus já determinou. O Evangelho, ele é poderoso,
porque Deus é soberano. O Evangelho só é tão grande e tão formidável, porque Deus é soberano. E Jó, no capítulo 42, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Após um encontro com Deus, ser tratado por Deus, Jó faz um reconhecimento que nós temos claramente em nosso coração: Deus é poderoso, Deus é soberano, e nada que Deus deseja, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados jamais, devido à sua soberania, à sua capacidade de realizar, à sua capacidade de efetuar, e ninguém poder impedir. Isso torna o Evangelho poder. Isso faz do Evangelho uma ferramenta nas mãos da igreja poderosa para exaltar o nome de Deus, porque, como eu disse para vocês, isso provém de Deus. Deus provê o poder para a igreja avançar. O Evangelho é poder de Deus, porque Deus predestinou que todas as suas palavras se cumpram. Mateus 5,18 diz: digo-lhes a verdade, enquanto estiver céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. O Evangelho ele tem poder porque ele anuncia a palavra de Deus, porque ele anuncia os feitos do Senhor, e o próprio Deus determinou que tudo vai se cumprir. Então nós temos uma arma poderosa em nossas mãos na batalha. Nós temos um Evangelho que nós somos incumbidos para anunciar, que é poderoso, porque o próprio Deus assim determinou, porque o próprio Deus deseja que a sua igreja avance. Nós precisamos crer nisso. E quando nós declararmos ao final do culto que nós somos a Igreja do Brasil para Cristo, e a nossa missão é conectar pessoas a Deus e ao próximo, uma comunidade que sob a liderança do Espírito Santo e no poder do Evangelho. Aqui você tem que se lembrar, quando você declarar isso, que você está falando da soberania de Deus, da autoridade de Deus, da glória de Deus, da capacidade de Deus efetuar todas as coisas. E aí você diz com muita fé: nós alcançaremos 10% da nossa cidade, porque nós não estamos trabalhando com uma arma fraca. A palavra de Deus é poderosa, o Evangelho é poder de Deus, e nós temos que declarar e viver baseado nessa declaração, com essa certeza. Nós chegaremos lá, porque estamos anunciando um Deus glorioso. Nós vamos chegar lá, porque o Evangelho é poder de Deus. Nós vamos chegar lá, porque nós estamos falando de algo transformador. Jesus transformou a história através da sua obra, e nós anunciamos isso. E essa obra foi tão poderosa que ela teve efeitos no passado, tem efeitos no presente e terá efeitos no futuro. Então creia quando você anunciar o Evangelho, que você está falando do poder de Deus, que ninguém é capaz de impedir. Ninguém é capaz de impedir essa mensagem de ecoar, essa mensagem de transformar, esse Evangelho de capacitar, de resgatar e de reconciliar o perdido com o nosso Deus. O Evangelho, em segundo ponto, é poderoso, pois ele tem poder para salvar. E o mesmo texto vai dizer: não me envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Não é só porque ele crê, mas é por causa do poder da mensagem. E aí, uma vez que ele crê, o próprio Deus determinou: você creu, você acredita, você deposita suas esperanças, sua fé nessa mensagem, então você será salvo. É o poder da mensagem. E para nós refletirmos de uma maneira mais profunda sobre o poder da salvação que há no poder do Evangelho, que há no Evangelho, é necessário, antes de tudo, compreender então a realidade do qual nós fomos resgatados, a maneira como nós éramos, onde nós estávamos.
à luz da doutrina do pecado e da justificação divina. Não se trata apenas de uma condição superficial, mas de um estado radical, uma depravação total, que todo ser humano estava sem Jesus. Todo ser humano era totalmente depravado e capaz de fazer todas as coisas, as piores coisas, por conta do pecado que eles tinham. Deus deixou muito claro em sua palavra, lá em Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção alguma, ninguém escapou dessa lei terrível. Todos nós pecamos. Essa afirmação aqui, ela revela a universalidade do pecado e a incapacidade de nós, seres humanos, de se aproximar de Deus, de voltar a ter comunhão com Deus. Trata-se de uma alienação espiritual, na qual o ser humano perde a sua referência de justiça e a sua capacidade de se relacionar e de viver com Deus. Aqui nos revela, então, que nós estamos totalmente separados de Deus, quando nós não temos Jesus. Romanos 2, no versículo 6 ao 11 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam a sua glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para judeus e depois para gregos, mas a glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para judeus, depois gregos, pois em Deus não há parcialidade alguma. Deus, Ele nos julga, Deus, Ele trata de maneira individual, e a única forma pelo qual Deus deixou que eu e você fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver é Jesus. O único caminho, a única saída de não passar por esse destino terrível que Paulo está anunciando aqui em Romanos 2 é Jesus. Não tem como. Aqui vemos a manifestação da justiça perfeita de Deus, que não apenas identifica o pecado, mas também existe uma resposta justa a ele. A condenação não é arbitrária, mas é resultado coerente da rejeição da verdade e da persistência em viver no mal. Ou seja, quando nós ouvimos o Evangelho, ouvimos as boas novas, mas mesmo assim nós a rejeitamos. Então, quando nós fazemos isso, Deus exige o preço, Deus faz justiça. Temos total consciência de quem nós éramos, que nós éramos indignos, falhos e pecadores, mas agora nós temos algo poderoso, uma revelação poderosa, um evangelho que é poder para reconciliar o perdido com Deus. Marcos 16:15 diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós somos o povo que creu na mensagem, e porque o evangelho é poderoso para salvar, nós já somos salvos. Aquele que crê verdadeiramente, aquele que vive para Deus, aquele que se rende à direção do Espírito, aquele que se curva às Escrituras, esse é salvo. Aquele que deposita a sua fé, a sua esperança e passa a viver para Deus, esse é salvo. Esse é o poder salvador do Evangelho. Todo aquele que crê é salvo. Pregar o Evangelho é anunciar a obra redentora de Deus por meio de Jesus Cristo, é anunciar a morte e ressurreição de Jesus, é proclamar com autoridade os feitos do Senhor, é proclamar esse evento salvífico e as suas implicações eternas. Isso é proclamar o Evangelho, e quando você assim o faz, aqueles que Deus toca, aquele que Deus abre os olhos, esses são salvos, porque é poder de Deus, é poder de Deus. E para encerrar, o ministério de louvor, ele pode subir. Aqui então, nós vemos como o Evangelho ele é poderoso, nós vimos
como o Evangelho é o poder do próprio Deus nessa terra, é a manifestação da glória de Deus aqui. Nós também ouvimos que o Evangelho é o meio pelo qual Deus escolheu salvar a humanidade, e todas as vezes aqui que eu falo Evangelho, eu estou falando da obra de Jesus, eu estou falando de tudo aquilo que a Escritura falou, é anunciar essas boas novas. Então fica um desafio para nós. Eu já entendi, eu já compreendi isso, eu entendi que é poder de Deus, eu entendi que salva. Então vem um desafio que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já empreendemos o poder, já compreendemos a autoridade do Evangelho, já entendemos que Ele salva, mas muitas vezes nós não temos a capacidade, tanto como filhos de Deus, ou como pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, mas não se renderam a Jesus, de confessar os nossos pecados a Deus. Deus já fez a grande obra, mas parece que, por algum motivo, nós ficamos vergonhosos de confessar, de falar, de receber perdão, através da confissão, através do arrependimento verdadeiro. Mas fica um desafio para nós que ouvimos sobre o poder do Evangelho, nessa manhã. Nessa manhã é uma manhã de confessar, é uma manhã de reconhecer, mas confessar, mostrar a total dependência de Deus, porque Deus Ele quer fazer todas essas coisas gloriosas com essa igreja, Deus quer nos conduzir, mas muitas vezes existem alguns embaraços em nós, alguns embaraços na nossa vida, que precisam ser confessados. É necessário então agora, para receber perdão, para receber transformação, purificação, é necessário confessar, é necessário se render então a esse Evangelho poderoso, essa mensagem transformadora, é necessário se render a essa obra gloriosa. O apóstolo nos revela uma condição indispensável para desfrutar do perdão divino: a confissão dos pecados, não como um mero ato formal ou externo. Eu vou falar aqui, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Não, mas é confessar aquilo que está aqui, só você sabe. É você se lançar diante de Deus e falar das suas dificuldades, dos seus pecados particulares. É você que não aceitou Jesus, que nos visita aqui nessa manhã, ou me ouve na internet. É você abraçar o Evangelho, é você se render e falar: Senhor Jesus, eu preciso do teu favor, eu tenho caminhado, eu não tenho conseguido avançar, eu tenho caído, tudo que eu ponho a mão dá errado, eu vivo como uma pessoa ruim, eu reconheço os meus maus feitos, mas eu ouvi que o Evangelho tem poder, eu quero me entregar, eu quero confessar, eu quero mudar de vida, é se entregar a Jesus. Nós iremos cantar, e o nosso pastor sempre ora no final do culto, e eu gostaria que você ficasse com essa mensagem na sua mente, e que você nessa manhã fosse corajoso, ousado, e você desfrutasse daquilo que Deus quer entregar para você nessa manhã. Se você entendeu, gostaria que você aplaudisse o Senhor, enquanto o ministério adora.